Oi, gente. Vou esperar você entrar aí para falar um pouquinho o que eu tô indo fazer. E eu não quero deixar você de fora do que vai acontecer hoje. Então eu preciso compartilhar com você a alegria do meu coração daquilo que vai estar acontecendo já já. Para você que não me conhece, está entrando aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Lana Holder, sou casada com uma linda e abençoada mulher chamada Rosânia Rocha. Somos pastoras de uma igreja chamada Cidade de Refúgio, aqui na Avenida São João 1600, no centro de São Paulo. Sim, somos pastoras. Alguém talvez esteja perguntando, mas como assim duas mulheres casadas, pastoras de uma igreja evangélica? Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos. A palavra diz em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Ele amou o mundo, então eu, você, toda a comunidade LGBTQIA e esse mais que fala de toda a diversidade de Deus, né? Que possa ainda surgir. Ele morreu por todos e por isso traz salvação a todos. E só existe uma condição para qualquer ser humano, independente da orientação sexual ou identidade de gênero, serem salvos. O que é? É aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E sabe o que eu estou indo fazer? Eu estou indo fazer um casamento. Olha que bênção. Minha esposa, infelizmente, não está comigo hoje. Ela viajou para os Estados Unidos na última quinta-feira. Ela tem um green card, então ela precisa estar esporadicamente entrando no país, como todos sabem. E graças a Deus vai aproveitar também para vacinar, porque a gente precisa aí entender, né, a importância dessa vacina. Não podemos ser negacionistas, não podemos negar a realidade do perigo do Covid-19. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se essa vacina tivesse chegado pra gente há muito tempo antes? Mas eu não tô aqui para falar especificamente de vacina, embora esteja enfatizando a sua importância. Então você que ainda não tomou a primeira dose e está na sua faixa etária, tem alguma comorbidade, corre e faz a sua parte. E não esquece de voltar para a segunda dose, senão não adianta ficar só com a primeira. Eu tô aqui para falar dessas duas jovens que eu vou casar hoje, a Ianca e a Letícia. E olha que coisa linda, vocês acreditam que elas tiveram um namoro de corte? Aí alguém pergunta assim, pastora, o que é namoro de corte? Namoro de corte é quando você decide namorar sem beijar na boca. E você tem um entendimento de que isso é uma forma de você se preservar das paixões, dos desejos sexuais. Porque ao contrário do que muita gente pensa, o desejo sexual, a vontade de ter vida íntima, contato sexual com outrem, é algo inerente do ser humano que Deus nos concedeu. Porque ao contrário também do que muita gente pensa, o sexo não foi criado pelo diabo. O diabo jamais teria criatividade para criar algo, porque sem sombra de dúvida a gente precisa entender que o atributo de criador só Deus possui. Então escute, Satanás não poderia criar algo tão bom como o sexo. Mas o sexo, ele só é abençoado por Deus dentro da instituição do casamento. O escritor de Hebreus fala que o leito sem mácula é este leito que existe na vida de um casal que se relaciona ali debaixo da vontade de Deus, com a bênção de Deus. Agora presta atenção, elas passaram todo esse tempo aí namorando, sem ter aí o beijo, né, só pegando na mão, porque entenderam que essa era a forma ideal delas estarem preservando a vida delas com Deus, e isso se chama santidade. E aí você talvez que esteja aqui entrando pela primeira vez e que vai ouvir essa palavra que eu estou trazendo aqui talvez pela primeira vez, e que é um gay, que é aí um não binário, que é um transexual, que é talvez um bissexual, lembrando sempre que independente
da sua orientação sexual, você precisa fazer a decisão, no caso de um bissexual, de com quem que você vai construir uma família, se com um homem ou se com uma mulher. Da mesma forma, o não binário, né? Aquele com quem ele se identifica, aquela com quem ele se identifica, está então constituindo uma família, porque não é da vontade de Deus que a gente cometa a bigamia, a poligamia, ou que a gente tenha o chamado aí, né, que está na moda, e essa moda é uma moda que perverte o caráter da imagem e santidade de Deus na nossa vida, que é o chamado relacionamento aberto. Então eu estou indo lá casar essas duas jovens, e talvez você me pergunte: pastora, o que é que você vai usar para fazer o casamento delas? Ora, eu não vou usar, sem sombra de dúvida, nenhum livro filosófico, nenhum livro de antropologia, nenhum livro de seita, nenhum livro de heresia. Eu vou usar a Santa e Sagrada Escritura. Como assim, pastora? Aqui na Bíblia existem textos que falem que pessoas do mesmo sexo podem constituir um casamento? Da mesma forma que existem aquelas pessoas que pegam 7 versículos da Bíblia para dizer que homem com homem vai para o inferno, que mulher com mulher vai para o inferno, que o transexual vai para o inferno e etc. Toda a exegese. O que é exegese? É você inserir no texto o que o texto não diz. Então imagine que pegaram uma Bíblia que tem o texto mais recente, que foi escrito no 1º século, por volta de 90 anos depois de Cristo, e inserem a palavra homossexual no seu contexto. Uma palavra que foi criada no século 18, 19. Então você fica assim, realmente, sem entender como que podem fazer uma exegese como essa. Mas hoje eu vou fazer o sermão do casamento fazendo uma exegese. E aí eu vou compartilhar com você um pouquinho do que eu vou falar hoje no casamento delas. Eu vou falar sobre Ruth e Noemi. Não, eu não vou dizer que Ruth e Noemi tiveram uma relação homoafetiva. Não, não vou falar isso. Como também não vou dizer que Davi e Jonatas tiveram um relacionamento homoafetivo. Como também não vou dizer que Daniel e Aspenaz, eunuco do rei, tiveram um relacionamento homoafetivo. Não, eu não vou falar isso, porque a Bíblia não diz isso. Mas eu vou falar sobre Ruth e Noemi, falando de Noemi como aquela que representa a graça de Deus. Inclusive o nome Noemi significa agraciada. Olha que coisa linda. Quantos aqui não foram agraciados com tamanha salvação? Quantos aqui não foram agraciados com tamanha manifestação do amor de Deus sobre a sua vida? Então veja bem, Noemi representa exatamente isso, a graça de Deus. A gente sabe que Noemi vai para Moabe junto com seu marido e com seus 2 filhos, porque faltava pão em Belém. Belém significa casa do pão. A gente sabe que tem muita gente saindo da casa do pão, da igreja, da presença de Deus, porque tem faltado o verdadeiro pão da vida. Jesus é o pão da vida. Tem muita gente oferecendo algo dizendo que é pão, que não é pão de fato. Então ele é o pão que desceu do céu, assim como o maná que alimentava a todos enquanto estavam ali no deserto. Jesus é este pão que alimenta a nossa alma enquanto estamos nesse deserto transitório, peregrinando, porque não pertencemos a este mundo, para a nossa Canaã celeste. E ali o marido de Noemi morre, os 2 filhos de Noemi morrem e deixam para ela 2 noras. Então tudo que resta a Noemi é aflição, angústia, a viuvez e se tornando uma mulher desfilhada. Quando ela está saindo de Moabe em direção a Belém, porque ela ouviu falar que em Belém voltou a ter pão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem igrejas que são as remanescentes do Senhor, que tem pão para a sua vida, que tem alimento para a sua alma. Então deixa eu te falar uma coisa hoje, não acredite nas mentiras que te são ditas. Inclusive Hitler dizia que verdades são as mentiras que, por serem muitas vezes ditas, começam a ser creditadas. Então você ouviu durante a vida inteira dizer que porque você é gay você não vai para o céu, que porque você é lésbica você não vai para o céu, que
porque você não conseguiu ser curado, ser liberto, porque disseram que a sua sexualidade é doença, disseram que a sua sexualidade é demônio. Então, por causa disso, você se afastou dos caminhos do Senhor, abriu mão de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, essas pessoas, esses pregadores não representam a Cristo, não representam as verdades de Deus. Então eu estou aqui hoje para te dizer que Noemi ouviu falar que havia voltado a ter pão em Belém, a igrejas onde Jesus é pregado como o evangelho deve ser, de uma forma simples e pura, sem a mistura de todas essas compreensões distorcidas do que de fato é a palavra de Deus. Então, para eu concluir, porque eu preciso fazer um casamento, o que a Bíblia me diz? A Bíblia me diz que quando Noemi estava saindo de Moabe e indo para Belém, as suas duas noras a acompanharam. E quando as suas duas noras a estavam acompanhando, ela disse para elas o seguinte: olha, não me sigam, eu não tenho nada para oferecer a vocês. Os meus filhos morreram e ainda que eu viesse a ter filhos, vocês seriam capazes de esperá-los crescer para se casarem com eles? Então, por favor, voltem para os seus pais, voltem para a terra de vocês, não me sigam. E a Bíblia diz que Orfa se despede da sua sogra e volta para Moabe. E veja bem, Ruth se apega a Noemi e diz: não me instes para que te deixe. Então deixa eu te falar o que significa isso que Ruth estava dizendo. A alma que conhece a Cristo de verdade, a alma que anseia a Cristo de verdade, não existe dogma que possa afastá-lo da presença do Senhor. Não existe exclusão, não existe religiosidade, não existe falsa espiritualidade que possa afastar de viver realmente uma experiência genuína, uma comunhão única com Cristo que salva, com Cristo que liberta. E aí ela olha para Noemi e diz: aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e aonde tu morrer, ali eu morrerei e ali também serei sepultada. Ah, que coisa linda, gente. Sabe o que Ruth estava querendo dizer para mim e para você? Ruth estava debaixo de uma tremenda maldição, de uma sentença que o próprio Deus manifestou sobre ela. Que sentença é essa? Deus prometeu que nunca um moabita faria parte da congregação do Senhor. Escute, Deus falou isso, escute, Deus. Mas aí sabe o que acontece? Aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui nesse carro. A Bíblia diz que Noemi então aceita que Ruth vá com ela e elas chegam ali em Belém. Noemi é então levada a instruir a Ruth, a procurar pelo parente remidor que ela tinha. E esse parente remidor se chamava Boaz. E Ruth busca então que o parente remidor venha a remi-la da desgraça de ser viúva, assim como também a sua sogra o era, da desgraça de ser uma moabita que por causa de uma maldição que o próprio Deus havia lançado, não poderia fazer parte da congregação do Senhor. E a Bíblia diz que Boaz, diante de toda a cidade, na porta da cidade, faz então a promessa de tomar a Ruth como a sua esposa. Ruth se casa com Boaz. Ruth e Boaz geram um filho que se chama Obed. Obed é o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E Davi é o rei do qual descende a linhagem do Messias Jesus. Sabe o que eu estou aqui para dizer para você? Eu quero dizer para você que durante a vida inteira você ouviu as pessoas dizerem que Deus não te ama e que Deus não te aceita, que você vai para o inferno. Eu ouvi isso durante muitos anos. Cheguei a casar, cheguei a ter filhos, e Deus seja louvado por isso. Eu não vou rechaçar a minha história, eu não vou rechaçar os anos que eu passei pela Assembleia de Deus, por outras igrejas que me acolheram, pela oportunidade que tive de crescer no Evangelho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu ouvi a vida inteira que por causa disso eu iria para o inferno por ser quem eu era, e eu tentei mudar de todas as formas que alguém
pode buscar mudança, transformação, libertação, porque ninguém em sã consciência vai querer ir para o inferno. E eu achava que por ser quem eu era, eu iria para o inferno. Cheguei a me distanciar, ficar 1 ano afastada dos caminhos do Senhor, quase voltei para as drogas, quase voltei novamente ao alcoolismo, porque os conflitos eram tão grandes na minha vida que eu achava que Deus não me amava mais e que realmente eu havia nascido predestinada a ir para o inferno. Então hoje eu estou aqui para te dizer uma coisa. O mesmo Deus que disse para Ruth que os moabitas não seriam aceitos na congregação, é o mesmo Deus que a recebe, é o mesmo Deus que faz com que Boaz se case com ela, é o mesmo Deus que faz com que eles tenham um filho, é o mesmo Deus que faz que na genealogia de Mateus e na genealogia de Lucas, o nome de Ruth esteja ali, como aquela que é a descendência da linhagem messiânica. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei qual é o Deus que eu sirvo. E hoje eu estou indo ali casar com a Bíblia. Sim, a mesma Bíblia que é usada para matar a sua história, para matar os seus sonhos. A mesma Bíblia que é usada para matar a tua possibilidade de eternidade. Eu estou indo ali para casar 2 meninas com a mesma palavra. Sabe por quê? Porque o problema não é a Bíblia, o problema é quem a manuseia. O problema não era a espada que estava na mão de Golias, o problema era estar na mão de Golias. É por isso que em 1 Samuel 17 diz que Davi tomou a espada da mão de Golias e o mata. Então a mesma espada que estava na mão de Golias e queria matar a linhagem do Messias, foi a espada que Davi, a linhagem do Messias, tomou nas suas mãos para aniquilar com tudo aquilo que estava se levantando para destruir o plano e o povo de Deus. Então hoje eu quero te dizer, essa palavra, a Bíblia, ela pode ser usada, se você quiser, se você deixar, para restaurar a sua vida com Deus, para restaurar o seu relacionamento com Deus. Tô correndo porque eu preciso ir ali fazer um casamento, mas vou salvar essa live. E deixa eu dizer uma coisa para você. Dia 3 de julho, às 13 horas, horário aqui do Brasil, horário de Brasília, nós vamos estar começando a nossa conferência, a Bíblia e a homossexualidade. Você vai ouvir o que você nunca ouviu. Falei hoje no story pela manhã, há o momento certo de falar. O silêncio ensina muito pra gente. E esse silêncio não é só o silêncio interno, é o silêncio externo. Tem gente que está dando ouvido a muitas vozes, tem gente que está dando ouvido até mesmo às vozes do seu eu, dessa consciência que está contaminada por tudo que já ouviu a vida inteira, que veio para condená-lo, que veio para extirpá-lo, que veio para excluí-lo da presença de Deus. Então a minha oração hoje é: faça a conferência, a Bíblia e a homossexualidade. No final da conferência, eu e a Rosânia, minha esposa, nós vamos estar juntas, tirando dúvidas numa sala de bate-papo, numa roda de conversa. O valor, gente, é apenas R$100. Você que é da Europa, dos Estados Unidos, de qualquer outro lugar do mundo, acessando o link que está lá no meu story aqui no Instagram, você vai conseguir fazer o pagamento ou por cartão de crédito na sua moeda local. Você sabe quanto é R$100 em dólar? É uns $20. Você sabe quanto é R$100 em euro? Uns 16 euros. Você sabe quanto é R$100 em libra? Não vou nem dizer porque é uma vergonha, né? Muito pouquinho, né, gente? Então você que quer fazer a conferência a Bíblia e a homossexualidade, não perde essa oportunidade. Eu vou ter a oportunidade de compartilhar com você. Não é aquilo que eu aprendi por estudar, é aquilo que eu aprendi por viver na prática. Porque chega de estar querendo alimentar pessoas com dogmas que só tem deixado essa geração ainda mais escrava do pecado, escrava de sofismas, escravas de filosofia. Chegou a hora de oferecer a esta geração Cristo, porque é dele que a alma se alimenta. É por isso que ele diz que é o pão da vida. É por isso que ele diz que ele é a água da vida. Essa conferência vai ser 100% online, 100% online. Escuta, você não pode perder. Por que a gente está fazendo isso? Para ninguém ficar de fora. Vai ser global. A gente quer alcançar todo mundo ao redor aí do planeta Terra.
todos que precisam ouvir essa palavra. Então é isso. Um cheiro no seu coração. Seja bem-vindo à graça de Deus. Se agarre a Noemi. Se agarre à graça de Deus. Ainda que você seja uma Ruth, uma moabita que foi amaldiçoada pelo próprio Deus a não poder entrar na congregação dos santos. Ei, há um lugar para você. Você que é da comunidade LGBTQIA e mais. Há um lugar para você. Vem para Cristo. E se precisar e quiser congregar, há uma cidade refúgio próxima à sua casa. Cidade refúgio Lisboa, Espanha, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Brasília, Três Lagoas, Araçatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, Praia Grande, Itapecerica da Serra, São Paulo capital, Londrina, Maringá. Vamos lá, deixa eu ver se eu me lembro. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória. Há uma cidade de refúgio perto de você. E você que não tem uma cidade de refúgio aí perto, acessa o nosso site. Entra lá, cidadederefugio.com.br e faz o seu cadastro no Sou CR Online. Você vai ter uma equipe de pastores, de conselheiros, de consolidadores que vão te ajudar. Essa igreja, pela misericórdia infinita de Deus, veio para ser muito mais do que só mais uma igreja. Porque Deus não olha para números, Deus olha para a qualidade, a excelência da visão, da missão e dos valores. E isso Deus tem inserido no caráter desta igreja. Te amo em Cristo Jesus, mesmo sem te conhecer. E junto com a pastora Rosane, com toda essa igreja, temos pago um preço pela sua vida. Sim, há um momento de se calar, mas há um momento de gritar. E Josué disse, na 13ª volta, gritem ao ouvir o som da trombeta. A trombeta está prestes a soar, o noivo está voltando e nós precisamos fazer a última colheita antes do arrebatamento. Então vamos gritar com grande grito. Sim, Jesus ama a todos os homossexuais, a todos os transexuais, a todos os binários, não binários, pansexuais, bissexuais, a todos os heterossexuais. Jesus ama a todos. E sabe o que vai acontecer? A muralha vai cair como caiu a muralha de Jericó. Um cheiro, vou ali casar a Ianca e a Letícia. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Vou deixar aqui no meu story o arrasta para cima. Vai lá e faz a sua inscrição. Abraço, queridos. Eu vou fazer essa semana uma live pra gente falar um pouquinho sobre a conferência, a gente tirar a dúvida, tá bom? Mas vai ser assim, sem programar. Eu entro aqui e a gente fala sobre isso. Um cheiro. E amanhã, às 10 da manhã e às 18 horas, vem pro culto aqui na Cidade Refúgio, tá bom? Em São Paulo e em outra Cidade Refúgio aí perto de você. E você que não tem uma Cidade Refúgio, entra no nosso canal do YouTube, Cidade de Refúgio 7 Internacional, e assiste os nossos cultos. Um cheiro, Deus abençoe, fiquem com Deus.